Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de física, então aula 7, frente D. Nós vamos estudar hoje reflexão total da luz, tá? Então pessoal, quando uma luz incide numa superfície de separação entre dois meios transparentes, parte dela é refletida e parte dela é refratada, tá? Uma situação prática disso é quando nós estamos, por exemplo, em frente a um vidro, uma porta de vidro, por exemplo. O raio de luz então passa e a pessoa que está atrás dessa porta de vidro ela consegue enxergar nós. Vocês concordam? Então tá tendo teve uma refração ali, que a luz mudou de meio, passou pelo vidro, certo? E nós também conseguimos ver ali no vidro uma parte nossa ali, um reflexo nosso, certo? Então eu também tenho a reflexão. Tudo bem? Então eu tenho o quê? Parte é refletida e parte é refratada. Na aula de hoje nós vamos ver quando ocorre a reflexão total, certo? Quando ocorre somente a reflexão. Tudo bem? Então aqui, ó, vamos ver alguns conceitos. Então nós já estudamos a refração, certo? Nós vimos lá que nós temos meios menos refringentes e meios mais refringentes. Então, pessoal, toda vez que um raio incidir de um meio menos para um meio mais, ele vai aproximar mais da normal. Só lembrar assim, de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Do menos para o mais, aproxima mais. Do meio para o mais, aproxima mais da normal, tá? Aproxima mais da normal. Tudo bem? E quando eu tiver uma incidência, pessoal, quando eu tiver aqui uma incidência perpendicular, tá? Que ocorrerá o fenômeno de refração, ocorrerá o fenômeno de refração. Porém, não vai ter um desvio, porque ele já está aqui ó, incidindo com a normal. Tudo bem? Refração sem desvio, tá ok? Agora nós podemos ter uma situação onde um raio de luz aqui, né? Tá a origem aqui, eu posso ter um meio mais e um meio menos, vocês concordam? Então, quando passa do meio mais para um meio menos, afastemos da normal. Do meio mais para o menos do meio mais para o meio menos, afastemos, tá? Do meio menos para o meio mais, aproximais. Ok? Nesse caso é do mais para o menos, se afastemos da normal. Beleza? Bem tranquilo, né? Agora vamos observar essas três situações, pessoal. Ó, situação 1, situação 2 e situação 3. Percebam que ó, eu tenho aqui a água e o ar. Ou seja, está indo do mais para o menos. Certo? Do mais para o menos, afastemos da normal. Que é o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho um determinado ângulo de incidência. Bateu aqui, que ele tá do mais para o menos, então tá nessa situação. Tá nessa situação afastado da normal. Percebam que aqui, ó, eu aumentei o ângulo de incidência, ou seja, ele afastou mais. Vocês concordam? E aqui eu aumentei mais ainda o ângulo de incidência. Então o que está acontecendo aqui? Chegou um ponto que ele se afastou tanto, ó, da minha normal, que ele o quê? Ó, aqui estava nessa situação, aqui rasante, aqui chegou um ponto que eu me afastei tanto, que ele o quê? Refletiu, certo? Não teve a refração. Então o que aconteceu aqui? Teve uma reflexão. No caso aqui só teve a reflexão, que é o que eu chamo de reflexão total, certo? Repetindo, do mais para o menos, afastemos da normal. Então, ó, tem um determinado ângulo aqui incidindo, o que aconteceu? Teve a refração. Aqui eu aumentei o ângulo, percebam que se afastou mais, que chegou num ponto que ele passou rasante aqui, tá? É uma situação particular, tá? Bem rasante. E aqui eu aumentei mais ainda o ângulo, o que aconteceu? Ele teve a reflexão total e não a refração, ok? Aqui ele teve refração, aqui ele teve refração, aqui ele teve a reflexão total. Então vamos observar, pessoal. Na situação 1, como o ângulo de incidência é menor do que o ângulo limite, o raio sofreu uma refração simples. Então o raio aqui sofreu uma refração simples. Aqui,
pessoal? O ângulo de incidência é igual ao ângulo limite, certo? Perceba então que ali o raio de luz sofreu uma refração, sim, passando assim da água para o ar. Contudo, a refração ocorreu de uma forma particular, que é o caso rasante, tá? Passou para o ar de forma rasante. Já aqui, o que aconteceu? O raio de luz incidiu com um ângulo maior, o ângulo maior do que o ângulo limite. Então, o raio atingiu a superfície aqui, ó, e voltou ao meio de origem. Ocorrendo, então, o quê? A reflexão total. Tá? Aqui, nesse caso, ocorreu a reflexão total. Aqui, rasante, e aqui uma refração simples. Tudo bem? Então, vocês têm que saber que para ocorrer, então, a reflexão total, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer? O ângulo, tá? A luz, o raio de luz que incidiu tem que estar com um ângulo maior do que o ângulo limite. Aqui, para ser rasante, meu ângulo de incidência tem que ser igual ao limite, tá? E aqui, o ângulo de incidência é menor do que o ângulo limite. Tudo bem? Só que como que nós vamos descobrir esse meu ângulo limite? Tem uma forma de determinar esse meu ângulo limite, certo, pessoal? Que forma é essa? Então, ó, nós vimos que para ter, tá? Para ter o ângulo limite, tá? Quando o ângulo de incidência é igual ao ângulo limite, desculpa, o ângulo de refração é igual a 90 graus, certo? O caso lá que ele vem rasante. Então, nós sabemos que a incidência vai ser igual ao limite, então a refração é de quanto? É de 90 graus, certo? De 90 graus. Então, aplicando isso na lei de Snell-Descartes, que nós já vimos, nós vamos ficar o quê? N1 é igual ao seno, incidência aqui, vai ser o quê? O limite, tá? Que é igual a N2 vezes o seno refratado, que no caso é 90 graus. Seno 90 graus, que no caso vai ser 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? Seno de L é igual a N2, 1 vezes N2, N2 sobre, o N1 está multiplicando, ele vai passar dividindo, sobre o N1. Tudo bem? Ou seja, tá? Ou seja, como nessa situação o N2 é menor que o N1, então isso aqui vai ficar o quê? Seno do ângulo limite é igual o N menor sobre o N maior. Beleza? Tudo bem, pessoal? Lembrando também que para ocorrer a reflexão total, a luz deve ir do mais para o menos. Tudo bem? Do mais para o menos. E eu tenho alguns casos práticos de reflexão total da luz, pessoal, certo? Um caso deles é a fibra ótica, tá? Para o funcionamento da fibra ótica, por exemplo, a luz deve permanecer na parte interna da fibra, tá? Ou seja, no núcleo. E para isso a luz deve sofrer, então, o quê? Reflexões totais, tá? A luz deve sofrer reflexões totais. É um caso. Tudo bem? Vamos, então, resolver exercícios. Vamos lá para o 7.6. 7.6. O 7.6 ele fala o seguinte. Caiu na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. Analise. Vamos lá, então. 7.6. Analise as afirmativas a seguir. Em virtude da refração na atmosfera terrestre, um observador da Terra pode ver o Sol mesmo quando ele está totalmente abaixo da linha do horizonte? Correto, tá? Então, isso é verdade. 2. Quando a luz passa do ar para a água, existe um ângulo de incidência para a qual ocorre a reflexão total. Pessoal, isso está errado, tá?
do ar, que é menos, para a água, que é mais, nunca ocorrerá a reflexão total. Lembra? Para ocorrer a reflexão total, tem que ser do mais para o menos. Tá? Mesmo que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite. 3. Quando uma onda sonora de frequência F passa do ar para a água, a sua frequência se altera. Incorreto, pessoal. A refração ocorre com mudança na velocidade. A refração ocorre com mudança na velocidade, mas a frequência permanece constante. Nós já vimos isso nas aulas passadas. Tudo bem? Ok. Vamos fazer então o 7.10. 7.10. Vamos lá. A figura abaixo mostra um raio de luz monocromática que incide na superfície de separação de dois meios homogêneos e transparentes, A e B, vindo do meio A. Nessas condições, o raio de luz emerge rasante a superfície, chamando de NA e NB os índices de refração absolutos dos meios A e B, respectivamente, e de L o ângulo limite. Então, ele deu a situação, certo? Tá? E ele quer... Ah, tá. Ele deu aqui várias situações. Ó, NA igual a NB e o ângulo limite. Tá? Vamos analisar essa situação, então. Pessoal, primeira coisa aqui, ó, eu tenho um ângulo incidindo aqui e ele tá vindo aqui o quê? De forma rasante, certo? De forma rasante. Nós já vimos que para ser de forma rasante, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo limite, não é? Ou seja, I tem que ser igual a L. E o N1 tem que ser maior que o N2. Essas condições, não é? Para que o raio refrate de forma rasante. Deve existir essas duas condições. Então, qual a alternativa que tem essas duas condições? Ó, NA tem que ser maior que NB e o alfa tem que ser igual a L. Então, é a letra B. Tudo bem? Só mudei as variáveis, né? No caso ali, né, pessoal? Próximo exercício que nós vamos resolver é o exercício 7.14. Tá? O 7.14 fala o seguinte. A figura mostra um raio de luz passando de um meio 1, que é a água, para um meio 2, que é o ar, proveniente de uma lâmpada colocada no fundo de uma piscina. Os índices de refração absolutos do ar e da água valem respectivamente 1 e 3. Então eu tenho o meio 2, que é o ar, e o meio 1, que é a água. Ele dá os dados, valor de seno, né? E ele fala assim, sobre o raio de luz pode afirmar que ao atingir o ponto A, o que acontece? Vamos analisar então, pessoal, primeiro o que está acontecendo nessa situação, tá? Primeira coisa, o que nós vamos ter que fazer nessa situação? O que nós vamos ter que fazer? Tá? Calcular o ângulo limite, certo? Espera aí, deixa eu apagar aqui então, 7.14. Então, nós podemos calcular, então, ó, calculando aqui, seno de L é igual a N menor sobre N maior. N lembra que é índice de refração. Então, ó, seno de L é igual. O menor vai ser 1 sobre o maior, que vai ser 1,3. Então, seno de L é igual a 0,77. Tudo bem? Chegamos a essa seguinte resposta. Aí, pessoal, como seno de L é menor que o seno de I, podemos afirmar, então, que L é menor que I. O L vai ser menor que I. Vocês concordam? Tá? Portanto, se L é menor que I, o raio sofrerá reflexão total. Professor, mas como você chegou a essa conclusão? Pessoal, percebam lá, ó.
que seno de 52 é 0,79, não é? E aqui deu seno de quanto? Seno de 0,77. Então, você concorda que vai ser ali, ó, um seno de 48, aproximadamente, ali? Eu estou olhando esses dados ali no enunciado. Então, eu posso chegar à conclusão que L é menor que I, certo? Então, ó, seno de L, nós chegamos à conclusão que é 0,67. Então, como seno de L é menor que seno de I, podemos afirmar que L é menor que I. Portanto, o raio sofrerá uma reflexão total, tá? Então, ele sofrerá uma reflexão voltando a se propagar no meio 1. Então, a alternativa certa é a letra C. Tá? Vamos resolver mais um. O exercício, vamos lá, um que envolva a conta, exercício 7.16. 7.16. Ele fala assim, o raio luminoso incide no ar para um semicilindro de vidro de índice de refração igual a raiz quadrada de 2, como é mostrado na figura a seguir. Depois de incidir no ponto 1, tal raio é. Então, pessoal, o que dá para nós calcularmos nessa situação? De novo, o seno do ângulo limite. Seno de L é igual a N menor sobre N maior. Certo? Então, o seno de L vai ser igual a quanto? 1, vou pôr 1, não, vou pôr 1 sobre raiz quadrada de 2. Tudo bem? Então, aqui, ó, não tem como eu dividir, mas dá para eu racionalizar o denominador aqui. Não dá, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 2, que multiplica raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Isso aqui vai ser a mesma coisa que quando? Raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2, tá? Então, eu tenho seno de L igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, L vale quanto? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 45 graus. Seno de raiz quadrada de 2 sobre 2, seno de 45 graus, certo? Então, L é igual a 45, certo? Agora, analise ali no desenho. Como I, o raio incidente, como I é igual a L, I é igual a L, lembra quando o ângulo, raio incidente é igual ali, meu limite, I igual a L, o que vai acontecer? Refração rasante. Refração rasante. Certo, pessoal? Então, façam todos os exercícios e qualquer dúvida estou à disposição lá no grupo, ok? Um abração.